Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 27 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João, no capítulo 10, hoje versículos de 22 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Da mesma forma que Jesus conhece cada um de nós pelo nome, assim nós reconhecemos sua voz e o seguimos. A voz do Senhor vem pela palavra do Evangelho, certamente, mas também pelas moções interiores que Jesus faz nascer em nós. Como é importante se acostumar a reconhecer Jesus que fala no nosso coração. Precisa de silêncio, precisa de calma, precisa calar as outras vozes, da música do mundo, da televisão, das redes sociais, que nos deixam tontos, e buscar em nós aquele que é mais íntimo de nós do que nós mesmos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás sem dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje meditamos sobre o bom pastor, ajudados pelo nosso Papa Francisco. Com a sua linguagem simples e familiar, Papa Francisco nos ajuda a entender melhor esse trecho. A passagem de hoje traz estas palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nestes 4 versículos há toda a mensagem de Jesus, o núcleo do seu Evangelho. Ele nos chama a participar na sua relação com o Pai, e essa é a vida eterna. Jesus quer estabelecer com seus amigos um relacionamento que seja reflexo do que ele mesmo tem com o seu Pai. Uma relação de mútua pertença, na confiança plena, na íntima comunhão. Para expressar esta compreensão profunda, esse relacionamento de amizade usa a imagem do bom pastor com suas ovelhas. Ele as chama e elas reconhecem a sua voz, respondem ao seu chamado e os seguem. É linda esta parábola. O mistério da voz é impressionante. Pensemos que desde o ventre de nossa mãe, aprendemos a reconhecer a sua voz e a do papai. No tom de voz, percebemos o amor ou o desdém, o afeto ou a frieza.
A voz de Jesus é única. Se aprendermos a distingui-la, ela nos guiará no caminho da vida, caminho que vai além do abismo da morte. Mas Jesus, porém, num determinado momento disse, referindo-se às suas ovelhas: Meu Pai, que mas deu? Isto é muito importante, é um profundo mistério, não é fácil de entender. Se eu me sinto atraído por Jesus, se a sua voz aquece o meu coração, é graças a Deus Pai, que colocou em mim o desejo de amor, de verdade, de vida, de beleza. E Jesus é tudo isso em plenitude. Isso nos ajuda a compreender o mistério da vocação, especialmente das chamadas para uma especial consagração. Às vezes, Jesus nos chama, nos convida a segui-lo, mas talvez aconteça que não percebemos que é Ele, exatamente como aconteceu com o jovem Samuel. Há muitos jovens hoje na praça, vocês são muitos. Você vê, olha só, vocês são tantos jovens aqui hoje na praça. Gostaria de perguntar-lhes, algumas vezes vocês escutaram a voz do Senhor que por meio de um desejo, por meio de uma inquietação, tenha lhes convidado a segui-lo mais de perto? Ouviram isso? Tiveram a vontade de ser apóstolos de Jesus? A juventude precisa se colocar em jogo para seguir grandes ideais. Isso que é bonito. Vocês pensam nisso? Concordam? Pergunte a Jesus o que Ele quer de você e seja corajoso. Seja corajosa. Pergunte-lhe. Detrás e antes de toda vocação ao sacerdócio ou à vida consagrada, há sempre a oração forte e intensa de alguém. De uma avó, de um avô, de uma mãe, de um pai, de uma comunidade. Eis porque Jesus disse: Pedi ao Senhor da messe, ou seja, Deus Pai, para que envie operários para a sua messe. As vocações nascem na oração e da oração, e somente na oração podem perseverar e dar frutos. Vale a pena completar a reflexão de hoje com as palavras de São João Paulo II. O bom pastor. Durante longo tempo, Israel foi um povo de pastores, e a tradição da época dos patriarcas e das gerações sucessivas encontra correspondência nos textos do Antigo Testamento. O pastor, aquele que vigilante guarda e protege o rebanho, e o conduz às pastagens férteis. Este pastor tornou-se a imagem do homem que guia e está à frente de uma nação, sempre solícito por aquilo que é o seu dever, amar e conduzir as ovelhas. Assim, no Antigo Testamento é representado o pastor de Israel. Na sua pregação, Jesus liga-se a esta imagem, mas introduz um elemento inteiramente novo. Pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele atribui esta característica ao bom pastor, o distinguindo de quem, ao contrário, é mercenário e, portanto, não cuida do próprio rebanho. Antes, apresenta-se a si mesmo como o protótipo do bom pastor, capaz de dar a vida pelo seu rebanho. O Pai enviou-o ao mundo para que fosse o pastor, não só de Israel, mas da humanidade inteira. É de modo especial na Eucaristia que se torna sacramentalmente presente a obra do bom pastor, o qual, depois de ter anunciado a boa nova do reino, se oferece em sacrifício a sua própria vida pelas ovelhas. A Eucaristia é de fato o sacramento da morte e ressurreição do Senhor, do seu supremo ato redentor. É o sacramento em que o bom pastor
torna constantemente presente o seu amor de total entrega por todos os homens. À luz de tudo que ouvimos e meditamos, vamos ler novamente o Evangelho de hoje para entender bem os pensamentos e os sentimentos de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás sem dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos agora dedicar um momento para anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos parar mais um minuto para escolher o nosso propósito, pequeno e prático, que nos ajude a responder ao amor de Jesus e a sermos como Jesus, bons pastores.
dediquemos mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito. Conhecem a minha voz. Paz e alegria a todos. Elas me seguem. Paz e alegria a todos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tu és, Senhor,
eu vou, minha vida está sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vida faltará.